São tudo vagabundo. Se ele quisesse, já teria saído dessa. Se mora na rua é porque Só quer. estão na rua porque não querem trabalhar. Bom dia. Eu me chamo Everton Afonso da Silva, tenho 36 anos, sou natural do Paraná. Então, eu fui casado durante 9 anos, né, antigamente. Há mais ou menos 5, 6 anos atrás, meu pai faleceu. Logo após que meu pai faleceu, eu tive um trauma, porque eu conheci as drogas, na verdade, na adolescência, né? E fiquei limpo durante todo esse resto de tempo que eu estava casado. Após que meu pai faleceu, eu entrei numa crise de depressão muito grande, ansiedade, e acabei separando também, acabei largando. E aí, disso comecei a querer novos ares e acabei indo para Curitiba. Lá em Curitiba que eu acabei recaindo de novo por causa desses traumas. Tipo, eu tentava trabalhar, não conseguia, não estava tendo mais foco para trabalhar, queria ficar só resguardado dentro de casa, não queria ver pessoas, não queria contatos. Comecei a me fechar para o mundo e para minha família também. As pessoas têm um entendimento de que ir para a situação de rua, ficar em situação de rua, é uma situação única. Na verdade, ela é multifatorial. Tem um termo que se usa quando a gente estuda sobre essa situação, que é intergeracional. É muito comum quando a gente pega o histórico da pessoa que é atendida, que está em situação de rua, que ela não tenha sido a primeira pessoa a ter vivenciado essa situação no contexto familiar dela, no processo histórico do contexto familiar. E isso é muito importante porque isso traz informações de que não é um componente somente individual que leva a pessoa à situação de rua, né? As pessoas têm uma compreensão equivocada que é o uso problemático de álcool e outras drogas leva a pessoa à situação de rua. Isso é um fator importante, mas isso não é um fator único. Pelo contrário, o que leva a pessoa a fazer consumo de substâncias é que muitas vezes está envolto por outros fatores, e esses fatores são determinantes ao contexto de rua. O contexto de rua, ele normalmente está envolto por situações como racismo, pobreza, miséria, desigualdade social. E tudo isso vai levando a situações maiores que, infelizmente, decorrem ao contexto de rua. O contexto de rua é uma violação de direito. Então, após a minha recaída em Curitiba, eu tentei voltar para Londrina. Nessa época, eu acreditava que eu ainda não era dependente. Eu imaginava assim, eu uso, faço a hora que eu quiser. Só que daí eu comecei a ver que não. Eu comecei a ver a dependência. Como a minha mãe sofria muito, eu falei, não vou ficar perto dela para não sofrer, e acabei me mudando para Franca, São Paulo, porque eu tinha um amigo que falou, aqui tem bastante emprego, você vai se dar bem. Pensei, eu saindo daqui eu me livro de tudo, tanto dos narcóticos, quanto dos meus problemas, dos meus traumas, e fui. Em Franca eu comecei a trabalhar com a dependência química, que é bem me prejudicando demais no serviço, e acabei tendo que ficar num abrigo, que eu morava com 2 pessoas, essas 2 pessoas acabaram me dando um certo tipo de golpe no dinheiro que eu recebia do mercado, e acabei ficando na rua, um dia na rua, e uma pessoa falou para mim, procura o CRAS que eles dão passagem. Fui até o CRAS para ver se eu conseguia uma passagem para retornar para minha cidade, aí lá eles me informou, não, mas tem um abrigo aqui, se você quiser você pode ficar para tentar recomeçar. Lá na época eu cheguei, fiquei no abrigo um tempo e fui começar a trabalhar novamente. Só que nesse período que eu arrumava serviço, eu não conseguia tratar eu psicologicamente. E daí eu comecei a frequentar o CAPS e trabalhava, só que não estava sendo suficiente. Até o ponto que eu fiquei tão dependente que daí eu já não queria nem ficar no abrigo, não queria trabalhar e não ia para o CAPS. A solução que eu achei foi vender bala no sinal, que era um dinheiro que eu ganhava todos os dias, ganhava tipo razoavelmente 50, 60 reais por dia e conseguia manter meu vício, entendeu? E acabei ficando na rua. Na hora, assim, quando você tá na situação da droga, na verdade, assim, a gente já sabe um pouco que a gente tá meio doente, né? Como eu acabei ficando na rua, eu comecei a olhar pra mim antes e depois. Às vezes eu pegava o celular dessa pessoa, desse meu padrinho, que o nome dele é Luiz, que às vezes me doava comida, e eu ia olhar fotos minhas antigamente. Aí eu pensava, gente, eu tinha um serviço, eu era casado, tinha uma vida tranquila, e como que eu virei aqui? O que aconteceu comigo? E comecei a refletir nisso. Até que um dia eu encontrei uma irmã, uma freira da igreja, e ela falou pra mim, filho, Deus te ama, mas você tem que tomar uma decisão. E aí ela falou assim, sabe o que você faz pra melhorar? Começa a observar quem tá do lado. E aí todo lugar que eu ia, que eu fazia o uso da droga, eu começava a observar as pessoas do lado. Então eu comecei a ver que aquela ali não era pra mim. Entendeu? Não desfazendo deles ou sendo preconceituoso,
mas é porque é uma vida de muito sofrimento. Então, na verdade, hoje em dia eu tenho outra concepção de morador de rua. Eles não são fracos, eles não são estão ali porque quer, são pessoas que realmente estão doentes, só que são muito fortes para viver essa vida, viu? Porque eu falar para você, na rua é frio, é chuva, é fome, é humilhação, é violência, entendeu? Eu já vi gente apanhar só por estar na rua, dependendo de onde você está dormindo, a pessoa chegar e querer te bater. E daí eu comecei a pensar. E aí eu tinha uma amiga que eu tinha conhecido ela bem no começo, quando eu estava em Franca, e eu reencontrei ela. Daí ela falou para mim assim, Everton, em Ribeirão eles têm um projeto muito grande sobre tratamento. Daí ela comentou comigo sobre um outro rapaz, me mostrou o rapaz e eu fui visitá-lo. Aí eu vi o rapaz, tipo, quando eu vi ele tava magro, mendigo mesmo, andando tudo sujo na rua, pegando reciclado para poder manter tanto o vício quanto a comida. Ele falou assim, vamos para Ribeirão, que lá você vai se recuperar. A gente dá um jeito de te internar, você faz o tratamento e recomeça a sua vida. E daí foi assim, na hora que eu peguei, parei e falei, realmente, eu preciso de uma ajuda. Porque ele tava o nível que ele tava era o nível que eu tava antes, e ele saiu do nível que estava e conseguiu voltar. Então eu falei, eu consigo também. E daí foi quando eu decidi, que eu pensei e parei. Falei assim, realmente é algo psicológico, eu preciso me ajudar. O povo fala, vamos acabar com os moradores de rua, vamos. Mas como vamos acabar? O começo seria isso. Primeiro a empatia, se colocar no lugar do outro. Eu mesmo já tive um emprego muito bom. Já cheguei a ganhar muito bem, já tive casa própria, já tive moto, carro, e era orgulhoso, era egoísta. E eu acredito muito na religiosidade e espiritualidade, então eu acho que Deus mostra. Então uma grande verdade da vida que todo mundo tem que se pegar, que a vida dá a volta. Que o apoio ele é fundamental. Quando a gente fala de cuidado da população, a gente está falando de suporte à população, compreendendo essas diferenças que existem para o desenvolvimento de vida das pessoas, porque quando eu falo sobre racismo, quando eu falo sobre desigualdade social, eu estou falando que a vida das pessoas elas não ocorrem de forma similar, e a gente precisa entender essas diferenças para a partir disso dar suporte adequado para que as pessoas tenham a possibilidade de se emancipar desse contexto, ou enquanto elas precisarem de atendimento e de cuidado, elas recebam esse apoio de forma adequada, né? O apoio é fundamental, porque a política pública ela se estrutura a partir do apoio necessário à população, né? Ela surge de uma demanda que a população demanda enquanto cuidado.